vamos conversar a respeito do ensino de Cristo que está lá em Mateus 21, capítulo 33 e versos seguintes. Vamos ler. É conhecido como a parábola dos lavradores maus. Atentai, verso 33, capítulo 21 de Mateus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. Então, havia um homem, um fazendeiro, ele arrendou a sua terra, está aqui, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores. E depois ele mandou alguns funcionários dele cobrar, ao tempo da colheita, cobrar os frutos decorrentes do arrendamento. É o que diz lá no verso 34. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, que haviam arrendado os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E o que os lavradores fizeram após arrendar esse campo e colher? No verso 35 diz assim: e os lavradores, agarrando os servos, espancavam um a um, mataram a outro e outro apedrejaram. Mas o dono dessa vinha, dessa terra, enviou ainda outros servos em maior número e trataram da mesma sorte. No verso 37 diz assim: e por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é um herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe, no verso 41 do capítulo 21 de Mateus, assim: respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Verso 42 do capítulo 21 de Mateus. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedras que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aqui a importância do fruto. Não apenas dizer que ama a Deus, não apenas dizer que crê em Deus, mas tem que produzir frutos, como diz João Batista, dignos de arrependimento. Aqui na parábola, quais foram os frutos? Foram os frutos que os lavradores devolveram ao Senhor de quem eles haviam arrendado a terra. Foram espancarem os funcionários do proprietário da terra, aqui do Senhor que eles arrendaram a terra. No verso 25 diz assim: que os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram um outro e outro apedrejaram. Ou seja, não devolveram os frutos. Deus quer os frutos. Mas que frutos são esses? Frutos do arrependimento. Se eu amo a Deus, se eu confesso a Cristo como meu Senhor, eu tenho que ter frutos que demonstram que eu tive uma mudança de vida, que eu estou arrependido e que eu mudei minha vida. Não simplesmente declarar que ama a Deus. Não simplesmente dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas demonstrar por atitude, por comportamento, por prática, na prática, que realmente eu sou um convertido. Que realmente eu sou uma pessoa que deixou os velhos hábitos, os velhos homens, os velhos rudimentos, o homem pecaminoso do pecado, de uma vida de pecado, para uma vida de arrependimento, uma vida de perdão, uma vida que busca os valores do reino de Deus, que busca os ensinos de Cristo. E Cristo aqui está, na verdade, profetizando a própria morte, quando ele diz assim, ali no verso 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. O filho aqui que está falando é o filho de Deus. Deus mandou o seu próprio filho para fazer a colheita dos frutos dele. E o que aconteceu com o filho de Deus? O filho de Deus, que é Cristo Jesus, ele foi morto.
Ele foi sacrificado. Então é o que Cristo está predizendo aqui, antes da morte dele. Essa parábola foi contada no templo de Jerusalém, quando Cristo estava ensinando, antes da morte dele. Então ele está dizendo, os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora vamos, matemos e apoderemos da sua herança. Mas o que aconteceu? No verso 39 do capítulo 21 de Mateus. E agarrando, lançaram fora da vinha e mataram o filho do dono da vinha. Quem é o filho do dono da vinha? Mataram a Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado para ensinar o caminho que leva ao Pai, o caminho da salvação, o caminho do arrependimento. Então ele tá aqui fazendo uma profecia, dizendo uma profecia do que iria acontecer de fato com ele. Matar o filho. Deus mandou o seu próprio filho, mandou os profetas inicialmente. No Antigo Testamento vimos vários profetas que pregavam